E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de um sensor utilizado na linha diesel. E do que eu estou falando? Estou falando do sensor de pressão de combustível, sensor de pressão do tubo-reio. É importante que você saiba que os sensores de pressão são todos muito parecidos. Mesmo que eu estiver falando de um sensor de pressão de combustível, você pode aplicar esse conhecimento, por exemplo, no sensor de pressão do coletor. Não com os mesmos números, mas a estrutura do sensor, a estrutura de teste desse sensor é a mesma. Tá? Então, qualquer sensor de pressão que você tiver no mercado aí, aplicado na linha automotiva, o sensor de pressão em si, ele tem 3 fios, onde eu tenho um 5 volts, um aterramento e um fio que é de sinal. Então, se você pegar o sensor de pressão do tubo-reio aqui, você vai verificar nele 3 fios, que nem está aqui. Um vai ser 5 volts, um aterramento e um sinal. Eu já larguei um alfinete aqui, preso no fio que eu acredito que seja do sinal, para a gente fazer os testes e poder verificar como é que se comporta esse sensor. O que eu falar aqui também, com relação a esse sensor, a aplicação desse sensor, se aplica também nos sistemas com injeção direta. Não necessariamente os mesmos valores, mas a ideia é sempre a mesma. Tá ok? Então vamos lá? Então, para a gente entender esse sensor, é importante a gente entender que ele tem um valor de partida. Então, quando eu ligo a chave, só de ligar a chave, aqui eu estou vendo 2 valores aqui, um valor que é o da pressão da linha, que está em cima aqui, e outro valor que é o sensor de pressão, aqui é o valor de tensão. Na tensão, a maioria dos sensores, com algumas poucas exceções, sensor de pressão do tubo-reio, que é o do combustível, a maioria dos sensores ele parte de meio volt, então está dando 0,5 volts, e a pressão aqui está bem baixinha aqui. Essa medida aqui, essa unidade aqui é um megapascal, então está 0,3, 0,4 megapascal, uma pressão baixa. Se a gente transferir isso para bar aqui, seria 30, 40, 50 bar aqui que ele está falando, mas isso não está acontecendo lá, é só o valor que inicia o teste do componente, que na verdade que o módulo entende quando está parado. Se a gente der partida, você vai verificar algumas mudanças. Então vou dar uma partidinha aqui, vamos verificar aqui o que acontece. Então, dada a partida, nós percebemos a tensão com o motor funcionando em marcha lenta em torno de 1 volt e o valor de pressão em 41,9 megapascal. Para a gente converter isso para bar, aumenta um zero. Então, 419 bar. Então, nesse caso, esse sensor trabalha na pressão de linha em marcha lenta em torno de 400 bar e a tensão do componente em torno de 1,1 volt, em torno de 1 volt aproximadamente. Então, se você pegar, por exemplo, um veículo diesel que não pega, né, o que você precisa verificar? Dando a partida no motor, essa pressão ela tem que subir até aproximadamente 1 volt. Quando ela chegar em 1 volt, você tem pressão suficiente, até um pouco menos, na verdade, do que 1 volt, você tem pressão na linha suficiente para ele pegar. O que é muito comum acontecer, às vezes, você pegar uma varia de sensor de pressão, por exemplo, e o veículo não ter combustível, ou você ter um problema de bomba de alta, ou você ter um problema de vazamento em algum bico, de algum vazamento de combustível na linha, e isso vai fazer a pressão não subir. Fazendo a pressão não subir, o veículo também não pega. Se a gente for analisar isso aqui com o multímetro, então vou pegar o meu multímetro, já liguei aqui em 20 volts, e vou colocar a unidade, o aterramento aqui, e vou pegar o fio do sinal aqui, só com a chave ligada, fio do sinal. O fio do sinal, está isolando aqui, vamos lá. O fio do sinal aí dá em 0,50 volts, 0,5 volts. Nota que está, se eu liberar aqui o teste, vamos liberar o teste aqui. Nota que está batendo, 0,5, 0,50, a mesma coisa. Se eu der partida, olha lá que as leituras têm que ser parecidas. Quando eu congelo a leitura aqui, eu estou falando que na marcha lenta está em 1,1 e no multímetro está dando 0,77. Isso é aceitável, tá ok? Mas eu também já sei que com 0,77, 0,8 volts, se o meu motor não tivesse pego, eu teria pressão suficiente
para que ele entrasse em funcionamento. Então é importante que você, quando vai fazer a análise de um veículo que não pega, o primeiro passo é analisar a pressão de combustível. Se está chegando pressão até na flauta, né, até no que a gente chama de tubo rail aqui ou flauta. Se estiver chegando pressão aqui no tubo, se tiver essa pressão no tubo, provavelmente ele não está pegando por algum outro motivo e a pressão é imprescindível para que esse motor funcione. Então eu preciso verificar, começo todos os testes analisando a pressão e onde ela está chegando, se ela está chegando nos níveis que eu gostaria e se estiver chegando aí eu vou partir para outros testes. Sempre um diagnóstico ele deve ser feito por eliminação. Então a gente entende, eu estou usando essa aula de hoje para dizer para você o seguinte, indiferente se o teu motor é gasolina, álcool ou se é diesel, quando você vai fazer uma análise, quando você vai fazer um diagnóstico, você tem que ir por eliminação. E por isso é importante que você conheça todo o sistema com testes no scanner, com testes no multímetro e com análise de esquema elétrico. Nessa aula eu não mostrei o esquema elétrico, mas também é importante que você conheça o esquema elétrico para você conseguir fazer uma varredura do sistema e conseguir fazer a eliminação num passo a passo. Isso a gente fala no treinamento, isso a gente faz no treinamento, essa varredura, te ensinar esse raciocínio lógico de onde eu começo e até onde eu vou para chegar no defeito. Tá ok, pessoal? Se você gostou, espero que eu tenha ajudado você aí a ter mais um entendimento e obrigado por estar no grupo aí.